Vamos abordar agora o tema do assunto principal do nosso programa de hoje, por dentro do rádio, que você ouve aqui na Rádio Associação de Web Rádios. O nosso tema o tema principal do programa de hoje, as novas tecnologias e as web rádios. E para início de conversa, a gente precisa entender que a web rádio também já é uma nova tecnologia. É isso aí. Você que lida com web rádio, nosso amigo César falou aí, né, que ele prefere as coisas mais antigas e tal, mas a web rádio já é uma nova tecnologia. Ele fala desde 2010, né? 2010 realmente estava ainda se formalizando muitas web rádios pelo Brasil afora. Hoje em dia tem muito mais pessoas fazendo web rádio. Muitos começaram, já desistiram. É uma caminhada difícil, não é uma caminhada muito fácil, mas é importante a gente entender que tudo que nós nos propomos a fazer, nós temos que lutar. Gente, nós temos que nos esforçar, com trabalho. Nosso amigo Valdson hoje estava comentando comigo, e ele falou lá no grupo também algumas coisas, né, importantes. Nós estamos na web rádio, trabalhando na web rádio, muitas vezes alguns não têm muita aptidão para as web rádios, mas é algo que realmente dá trabalho, não é fácil. Tudo que a gente vai fazer é difícil, mas nós não devemos desistir facilmente, nós devemos enfrentar as dificuldades e vencê-las. Então, fica aqui essa recomendação inicial para todos, né? Tudo que nós fazemos é difícil, mas vale a pena a gente permanecer e a gente ser vencedor. Você nasceu para ser vencedor, então continue sua web rádio, continue o seu programa, faça o seu programa ao vivo. Se você não pode fazer ao vivo, faça o seu programa gravado, mas não desista da sua web rádio assim de qualquer maneira, por qualquer motivo. Ah, mas eu não estou ganhando dinheiro, não tem problema. Você pode ter as ferramentas certas para chegar lá. Você talvez não vai ficar rico, né? Muita gente quer ficar rico, quer ficar milionário. Também não é assim, né? Mas você vai poder também usufruir do valor que a sua web rádio tem, do seu serviço em web rádio, tá? Do seu trabalho em web rádio. Basta seguir algumas coisas que são importantes, que nós sempre falamos, está lá no nosso canal no YouTube, você pode ir lá visualizar. Tem outros canais no YouTube falando sobre como viver de rádio e tal. Você vai conseguir. Nós vamos estar falando aqui outras vezes sobre esse assunto também, mas nosso assunto de hoje é as novas tecnologias, e a web rádio é uma delas. E dentro da web rádio nós temos as outras tecnologias que vêm surgindo, né? Agora está chegando aí a IA, né? Que é uma grande ajuda, como nosso amigo César falou, é uma grande ajuda para as pessoas que têm web rádio. É claro que a gente sente um pouco assim, porque as tecnologias vêm surgindo e às vezes a gente pensa assim que as tecnologias vão tirar o nosso trabalho. Principalmente em rádio, né? Muitos radialistas já perderam o emprego, porque a IA, muitas vezes, consegue substituir bem, consegue inclusive interagir com ouvintes. Tem algumas IAs que fazem isso, algumas inteligências artificiais que interagem
com os ouvintes. A que ponto nós chegamos, né? Mas nada como você ter uma pessoa ao vivo, como nós estamos aqui ao vivo, falando com você e você entendendo a nossa programação e você acompanhando. Tem os deslizes também, né, que nós praticamos aqui, que acontecem ao vivo, e isso é normal, toda web rádio, na programação ao vivo, em toda rádio, aliás, na programação ao vivo, pode acontecer muitos deslizes, por mais preparados que seja, por maior que seja o sistema, por melhor que seja o sistema de áudio, de som, tá tudo direitinho, de repente dá um problema, ou às vezes a pessoa fala alguma coisa e tal, e não sai no microfone, o microfone fica desligado, e não consegue sair o áudio. Até na TV acontece isso, né? Quando é ao vivo. Mas a tecnologia ela veio para nos ajudar também, né? Tira algumas coisas de nós, mas também nos aponta um outro caminho. É isso mesmo. E hoje em dia nós podemos contar com uma gama de tecnologias que podem nos ajudar a influenciar muitas pessoas e a chegar a muitos lugares onde nós não chegávamos anteriormente. É isso aí. Por exemplo, nós temos a tecnologia do Google, de pesquisas e de podermos saber entender sobre muitas coisas que a gente nem imaginávamos que poderíamos. Então, temos o YouTube também. E em falar em YouTube, é bom a gente falar aqui para vocês que a web rádio está passando por uma fase em que ela está se reinventando sempre. E essa reinvenção, ela passa tanto pelo áudio, a reinvenção do áudio, que agora, por exemplo, está tudo na web, mesmo as grandes emissoras de rádio estão na web rádio também, estão transmitindo através de sites, de aplicativos, até a TV está fazendo isso. Não é só o rádio, não. E tudo isso, essas tecnologias novas, vêm para ajudar a ir mais longe, alcançar mais pessoas, alcançar um novo público. Normalmente as web rádios são segmentadas e isso, de uma certa forma, faz com que elas alcancem aquele determinado público. Mesmo que a rádio seja eclética, ela tem um público específico que ela alcança. É claro que esse público está no mundo todo, né? Mas principalmente na linguagem que nós falamos. Português está no Brasil, em Portugal, em Angola, em Moçambique. Porque nesses lugares nós podemos ouvir as web rádios em português. E é muito interessante isso, né? Por exemplo, hoje em dia existem os portais de rádio. Radiosnet é um dos mais famosos, né? Mas existem muitos outros, muitos outros portais, inclusive o nosso portal ASS Web Rádios e também portal ON, Rádios ON, né? Perdão, é Rádios ON, portal Rádios ON. Tem também muitos aplicativos que transmitem rádios hoje em dia, né? Rádio de tudo quanto é lugar, tem vários aplicativos. Nosso portal ASS Web Rádios tem a parceria com o aplicativo Mais Rádios, nosso amigo Erivelto, lá da Bahia. Muito legal essas parcerias que a gente tem, né? Porque a gente pode colocar a sua rádio lá também. E eu gostaria de falar também um pouco sobre a Alexa, né? A Alexa é uma outra inovação, é um aparelho onde você pode ouvir rádios que estão cadastradas lá. A Rádio Associação de Web Rádios pode ser ouvida pela Alexa também. Se você tem uma Alexa, é só você pedir: Alexa, toca a rádio
A Rádio Associação de Web Rádios, ela vai tocar. Se ela não tocar, se você puder escrever, como, por exemplo, nós podemos baixar no celular, nos aplicativos, né? Nos Androids, no iOS também. E a gente poderá, então, ter as rádios sendo tocadas na nossa casa a hora que a gente quiser. Querendo deixar de ouvir, é só você falar: Alexa, pare de tocar. E ela vai parar de tocar. Não é por causa disso que parou de tocar aqui a música, não, que agora está começando de novo, viu? É porque a música tinha que ter acabado mesmo, já estava na hora. Mas é importante a gente entender esses aspectos muito interessantes da web rádio e das novas tecnologias que vêm surgindo. A IA vem trazendo coisas maravilhosas para nós, como, por exemplo, as vinhetas cantadas. Nosso querido pastor Sebastião tem feito aí, fez até uma para nossa associação de web rádios, né? Tem feito para a rádio dele. Eu creio que pode fazer até para outros amigos aí, se estiverem interessados. E tudo isso nos ajuda a criar melhores conteúdos. A inteligência artificial e todas as outras tecnologias nos ajudam a criar melhores conteúdos. Por exemplo, uma tecnologia legal que nós temos das rádios é poder transmitir ao vivo de uma forma dinâmica, colocando as músicas ali, tudo direitinho, até mesmo através desse aplicativo que nós transmitimos aqui. Nós estamos usando o MediaCast para transmitir essa programação. Mas tem outros que você pode baixar no computador. Você que tem uma rádio, né, pode baixar aí o Rádio Boys, Zara Rádio, que também nós transmitimos através dele na Rádio Associação, ou na Rádio Web Music Gospel, né, através do Zara Rádio, do Salamandra, né, são softwares de transmissão de rádio, que são chamados encoders. Então você já sabe que tem muita coisa boa, né, que a tecnologia nos oferece para as web rádios. E nós teríamos até muitas outras coisas, mas nós vamos deixar para um próximo programa, viu? Nosso assunto é bem extenso e eu creio que já estamos no horário definido aí, né, para nós terminarmos. Nós queremos deixar aqui o nosso grande abraço para você que está ouvindo a nossa web rádio e também você que está aí acompanhando pelo YouTube. Um grande abraço fraternal. Esse é o programa Por Dentro do Rádio. Nosso tema principal já foi falado agora, as web rádios e as novas tecnologias. E também você pode nos acompanhar sempre pelo Spotify, Por Dentro do Rádio. Só procurar lá no Spotify, Por Dentro do Rádio, você vai ouvir as nossas mensagens lá no Spotify, tá bom? Um grande abraço para todos, muita paz ao coração de cada um participante, você que participou dessa programação. E uma boa noite, muita paz, uma boa semana e voltamos na próxima sexta-feira, se assim o Criador nos permitir.